Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer essa blusa, eu usei o fio barroco número 4, trabalhei com agulha 5, usei 2 botões de madeira, mas aqui é a opção, né? Vocês podem usar o que vocês quiserem, o botão de acordo com o gosto de vocês. Etiqueta, né? Quem trabalha com vendas, é sempre bom ter etiquetinha para poder deixar registradinha a sua marca ali, né? Fazer a propaganda do seu trabalho para divulgar. Quem quiser a empresa, o nome da empresa que eu tenho essas etiquetas aqui, vocês me pedem aqui nos comentários que eu passo para vocês. E na emenda, né? Na costura, eu trabalhei com agulha de tapeçaria. Gente, eu usei 2 novelos, tá? 2 novelos de 200 gramas, então ela rende bastante. Claro que se vocês forem fazer uma peça maior, vocês vão precisar de 3 novelos, tá? Se vocês forem fazer um tamanho GG, vocês vão precisar de 3 novelos aí. Então, pra começar, uma dica aqui, que eu vejo que tem muita gente reclamando que no começo do trabalho, ai, Kátia, me dá uma dica, o que que eu faço? Porque as minhas correntinhas, elas ficam muito apertadas e depois o trabalho vai se abrindo, né? Então, se vocês têm esse problema com as laçadas de vocês, né, que o ponto é muito apertado, eu sugiro, então, que vocês comecem as correntinhas com uma agulha, um número maior, e depois vocês façam, tipo assim, ó, vamos supor, aqui eu trabalhei toda com a número 5, né? Mas as minhas correntinhas, eu acho que a minha laçada é normal, não fica repuxado. Então, se vocês forem trabalhar com a agulha 5, então, para fazer as correntinhas, vocês trabalham, então, a agulha 6, tá? E aí, depois, vocês trocam para começar os pontos. E aí, vocês vão ver que vai dar certinho, tá? O início da peça de vocês não vai ficar repuxado. Então, tá aí uma dica que vocês podem salvar, compartilhar com as amigas aí, que eu sei que tem muita gente que tem esse problema, né? No começo. Como que vocês vão pegar as medidas para fazer essa blusa? Então, vocês vão pegar a medida aqui, ó, medindo, né, do ombro, da cintura, passando pelo ombro até as costas, até a altura que vocês desejam o casaco, a blusinha, né? Vocês querem um pouquinho mais comprido do que a cintura, então vocês que vão determinar aí a altura da blusa. Então, assim, não adianta falar, vocês vão fazer tantas correntinhas, não. Vocês vão fazer as correntinhas de acordo com a medida que vocês precisam. A única coisa que eu peço aqui é que sejam múltiplos de 3, tá? Os pontos sejam múltiplos de 3 para que dê certo todas as carreiras, exatamente por causa dos pontos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, depois que a gente fizer as correntinhas, né? Eu vou pular as 3 primeiras. Na quarta correntinha, eu vou fazer o ponto alto alongado. Na próxima, eu vou fazer um ponto alto alongado. Eu vou dar uma laçada e vou voltar aqui, ó. Nessa primeira correntinha, logo em seguida que a gente pulou, né? Aqui a gente começou o trabalho aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês visualizarem direitinho, ó. Nessa correntinha aqui, e eu vou fazer um ponto alto, alongado, cruzadinho, olha só. Cuidem com a extensão aqui do fio, tá vendo, ó? A agulha tem que ficar na diagonal certinha, não pode nem ficar repuxado e nem muito largo, tá? E aí, a gente vai soltando uma laçada aqui por vez, olha aqui. Então, esse daqui é o nosso início, tá? Próxima correntinha, a gente não trabalha, a gente vai trabalhar a segunda correntinha fazendo o ponto alto alongado. E a terceira correntinha, sempre assim, na segunda e na terceira a gente trabalha, tá? O ponto alongado. E depois a gente dá laçada e volta na correntinha que a gente pulou para fazer o ponto cruzadinho aqui, ó. Cuida com a extensão do fio. Sempre segura aqui, ó, e vê se a agulha tá na diagonal certinho. E aí, a gente vai soltar uma laçada por vez. Olha só. Novamente, pulo a primeira correntinha, trabalho a segunda, faço ponto alto alongado, e na terceira, faço ponto alto alongado. Dou uma laçada, volto na correntinha que eu pulei aqui, e vou fazer o ponto atravessadinho aqui, ó. Cuida com a extensão do fio e solta uma laçada por vez e termina aqui o nosso ponto. Tá vendo por que tem que ser múltiplo de 3, né? Porque a gente trabalha sempre 3 pontos aqui, bloquinhos de 3, né? E aí, a gente vai seguindo todas as correntinhas até o final. Chegando no final aqui, a gente vai trabalhar
a última correntinha e só vai fazer o ponto alto alongado para encerrar a carreira. Agora, a gente vira a peça, sobe 3 correntes e começa tudo de novo, ó. O primeiro ponto eu pulo, trabalho o segundo e o terceiro, né? O segundo eu faço o ponto alto alongado e o terceiro também, ó. Soltando uma laçadinha por vez, né? Aí vocês me perguntam, Kátia, pode trabalhar só o ponto alto? Pode. Ela vai ficar mais fechada e vai ficar mais pesada também, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Ela vai ficar mais... ela não vai ficar com o mesmo caimento, mas vocês podem fazer com um ponto alto normal também, tá? Ah, posso trabalhar com outro fio? Podem trabalhar com o fio que vocês quiserem, que seja no máximo até o fio 4, tá? Ó, agora eu fiz, né? Eu fiz os 2 pontos, vou dar laçada e vou voltar naquele primeiro ponto que eu pulei, ó. E vou fazer o ponto atravessado, olha. Soltando uma laçada aqui por vez. Novamente, ó, pulo o primeiro, trabalho o segundo e o terceiro. E aí, a gente vai trabalhando sempre um ponto em cima do outro aqui, né? Os bloquinhos aqui em cima dos de baixo, bem certinho. Trabalho aqui o segundo reto, o terceiro reto, né, normal. E o próximo a gente faz ele cruzadinho aqui, ó. Solta bem aqui o fio, né? A extensão aqui para não ficar nem repuxado e nem muito largo também, ó. E solta um fio por vez. Gente, a nossa peça é isso, e a gente vai trabalhando até o final. Eu fiz, então, 2 peças aqui, eu comecei com 100 correntinhas, tá? Pro meu tamanho, com essa agulha, com esse fio, tá? Cada pessoa, cada tamanho vai ser uma quantidade de pontos diferentes, de correntinhas diferentes. Então, vocês não fiquem preocupadas com isso, tá? Que eu sempre falo, vocês têm que se atentar com a medida que vocês querem. Aqui eu fiz 17 carreiras, porque eu queria um casaquinho um pouquinho mais larguinho, tá? Se vocês quiserem mais fechadinho. E o que vai determinar a largura da blusa de vocês? Vai ser a quantidade de carreiras. Eu vou virar aqui, ó, pra vocês verem a peça como fica. Então, são 2 retângulos que a gente vai trabalhar, tá? Aqui, essa primeira parte aqui de trás, eu costurei já pelo lado do avesso, deixando uns 2 centímetros só da metade, tá vendo, ó? A gente vira a peça certinha aqui na metade, não chega a dar 2, não, dá 2 centímetros, sim. Aqui na metade, ó, da parte de trás, ó, 2 dedinhos aqui, eu encerro a minha emenda aqui, tá? Fazendo com agulha de tapeçaria. Pra manga, aqui, eu deixei 20 centímetros, tá? E aí também, o que vai determinar é o gosto de vocês. Tem gente que gosta de uma manga mais larga, uma mais apertadinha. Então, o que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Aqui, então, eu vou fazer a mesma, ó, pelo lado, eu vou virar aqui do avesso, né? Do lado ao contrário. Então, eu vou deixar os 20 centímetros aqui. Como que a gente vai costurar? Vou mostrar pra vocês como que eu costuro. Quem tá começando aí, né? Aqui, ó, sempre aqui na partezinha de baixo. Mostrando a peça aqui pra vocês, tá vendo, ó? Vou passar minha agulha pelos 2 fios. Eu já tenho um nozinho, mas eu faço sempre um segundo nó com a própria agulha aqui, ó. Vou passar, tá vendo aqui nesse meinho aqui, ó, pra vocês verem. Pra que a minha costura não solte. Então, eu faço isso aqui mais umas 2, 3 vezes, tá? E é só costurar. Pra essa emenda aqui, eu faço sempre, ó, os 2 fios de um lado e os 2 fios do outro. Sempre juntando ponto com ponto pra nossa costura ficar certinha. E aí, a gente vai costurando até ali a parte que a gente precisa pra fazer a manga, tá? Então, depois que a gente terminar as nossas costuras, a gente vai fazer a manga. Desse lado aqui eu já fiz pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? A gente segue, né? Eu prefiro fazer a manga já na peça do que costurar, para que não fique uma coisa meio que... fica meio repuxando, né? Por mais que a gente faça a costura perfeita, ela sempre dá uma repuxadinha aqui, né? E aí, é uma costura menos pra gente fazer. Ó, se vocês olharem assim, parece que a gente... Parece não, na verdade, a gente segue, né? Ó, parece que é uma coisa só. O que que eu vou fazer? Começando aqui pela parte de baixo do braço, tá vendo aqui, ó? Na nossa emenda, eu vou colocar o fio, já com nozinho, bem na emenda, tá?
E aqui eu vou subir 3 correntinhas, ó. Então, eu vou colocar o meu fio aqui. Deixa eu puxar aqui o fio de sobra. Eu vou aqui, ó, e já faço 3 correntinhas. Então, aqui, na verdade, eu fiz a altura de um ponto, né? Pra gente poder trabalhar os nossos pontos altos aqui, ó. Seguindo a nossa sequência aqui da carreira, né? Da blusa, o que que a gente vai fazer? A gente vai pular o primeiro ponto, vai trabalhar o segundo. Vou fazer o ponto alto alongado. No terceiro, a gente faz o ponto alto alongado. E a gente dá laçada, então, a gente volta no ponto que a gente pulou pra fazer o ponto atravessado. Gente, é a mesma coisa. E aí, vocês viram que ele vai ficar certinho, ó, ponto em cima de ponto. Tá vendo? Então, vocês têm que fazer... É o que eu falei, para começar, vocês têm que fazer começar exatamente na emenda, para que fique certinho os nossos pontos aqui iniciais, aqui em cima da carreira anterior, ó. Vou pular o primeiro ponto, trabalho o segundo, faço ponto alto alongado. O terceiro, faço ponto alto alongado. Dou a laçada aqui, então, eu vou voltar no primeiro ponto que eu pulei, para fazer o ponto aqui. Tá vendo, ó? Fica certinho. Então, o que que a gente vai fazer? A nossa manga vai ser isso daqui. Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3... Aqui eu fiz 4 carreiras. Se vocês quiserem uma manga longa, é só vocês seguirem. Se vocês quiserem uma manga um pouquinho maior, vocês aqui vão determinar aí a quantidade de carreiras que vocês querem, né? Pra altura da manga de vocês. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de baixo, né? Se vocês gostam de um casaquinho aqui larguinho, né, sem a barra aqui embaixo, então é só vocês fazerem um casaco na altura que vocês querem, vocês não seguem essa parte que eu vou passar pra vocês. Pode terminar o casaco assim mesmo, só vocês costurarem aqui, então, os botões e a etiqueta, no caso, se vocês forem costurar, né? Então, e aí o casaco já tá pronto. Mas quem gosta de fazer a barra, como eu vou fazer aqui, a gente vai pegar, então, a peça do lado certo, tá? Já vou trabalhar do lado certo, porque aqui a gente vai e volta. Então, aqui, ó, na pontinha da nossa peça, eu vou colocar o meu fio. Vou subir uma correntinha, e aqui mesmo eu já vou fazer meio ponto alto. Eu vou pular esse espaço grande aqui, e eu vou trabalhar sempre aqui, olha, nesse pontinho pequenininho, nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Bem pequenininho aqui, e vou fazer o meio ponto alto. Novamente, eu vou pular esse espaço grandão e vou trabalhar aqui nesse espaço pequenininho, tá vendo? E assim a gente já vai fazendo a nossa barra ficar certinha, tá vendo, ó? Eu vou pular essa parte grande e vou trabalhar aqui, que é na emenda, na verdade, da nossa carreira, né? Opa! Aqui, ó. Pulo o espaço, que na verdade aqui é o espaço da carreira, tá vendo, ó? Aqui é o espaço da carreira, que é onde a gente faz o nosso ponto, ó. E aí, a gente trabalha o meio ponto alto. Pulo esse pedaço grande, venho no pequeno e faço meio ponto alto. E a gente segue aqui, ó, até o final, até aqui, ó, na outra ponta, né? A gente vai seguir toda a carreira aqui até essa ponta. E aí, a gente faz a quantidade de carreiras. Eu faço 5 carreiras. E aí, se vocês quiserem uma barra um pouquinho mais longa, então aí a gente vai e volta fazendo sempre o mesmo pontinho, meio ponto alto. Tá certo? E não precisa fazer o ponto barra. Só esse daqui eu acho que já fica bonitinho, porque como esse ponto que a gente trabalhou aqui cruzado, ele já é bem trabalhado. Então, se a gente trabalhar só agora o meio ponto alto, a nossa barra já fica bem bonitinha, tá? Vai ficar charmosinho embaixo, né? Porque ele vai ficar mais fechadinho. Quem gosta de uma blusa com barra, assim, com barradinho, fica bem bonitinho. E não precisa fazer o ponto barra, que eu já fiz algumas peças aqui com ponto barra, né? Mas se vocês quiserem fazer também, quem sabe fazer, também pode fazer nesse caso aqui, tá? Eu que não gostei, não achei, eu até tentei fazer, mas eu não fiz, né? Eu desmanchei e fiz aqui com meio ponto alto, porque fica muito enfeitado, né? Esse ponto aqui já é bem trabalhado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!